Hoje vamos falar sobre cost sharing na reforma tributária. Eu sou Diana Castro, counsel da prática tributária daqui do Rio de Janeiro, e hoje eu e a Ana Luísa Nord vamos discutir algumas repercussões e mudanças relacionadas à reforma tributária e os arranjos contratuais de cost sharing. A agenda de hoje, né? Então, a gente vai iniciar com o cenário tributário, os elementos essenciais de um contrato de compartilhamento de custos, né, que é chamado de cost sharing, e as controvérsias e critérios que têm sido utilizados pela Receita Federal ao analisar esse tipo de arranjo contratual. Na sequência, vamos falar da reforma tributária, mais especificamente da Lei Complementar 214 de 2025 e os impactos dessas novas normas em relação a esses arranjos contratuais. Por fim, a nossa conclusão. Bom, em relação à importância, né, dessa estrutura contratual. Bom, pessoal, em relação à importância, né, do tema, hoje a gente vai discutir a relevância dessa estrutura contratual, do contrato de compartilhamento de custos entre empresas do mesmo grupo econômico e esse contexto da reforma tributária vis-à-vis uma necessidade de regulamentação específica sobre o tema. Já visto que a gente só teve a publicação da lei complementar, que tem normas gerais, mas ainda não temos normas específicas tratando desse assunto. A Ana Luísa vai trazer para vocês agora um panorama geral, assim, tributário, como é o entendimento da Receita Federal, como têm sido as soluções de consulta publicadas a respeito do tema e as controvérsias também inerentes a esse assunto. Bom, como já adiantado pela Diana, a nossa perspectiva agora é trazer um pouquinho do cenário tributário atual, o entendimento da Receita e as controvérsias até então estabelecidas por conta dos arranjos de cost sharing. Inicialmente, é importante a gente destacar os principais elementos do que caracteriza esse arranjo, né? O compartilhamento de custos, ele é firmado entre empresas do mesmo grupo econômico e, apesar dele ser um contrato atípico, de que não existe uma forma específica, uma previsão específica desses arranjos, eles são reconhecidos e eles exigem um contrato formal e prévio que estabeleçam as regras mínimas para esse estabelecimento de rateio de custos. É necessário, para isso, o estabelecimento de critérios razoáveis para a alocação desses rateios de despesas, em que uma empresa chamada centralizadora, ela assume os dispêndios em nome de todas as demais e depois haverá um rateio conforme os gastos proporcionais de cada uma delas. E para isso é exigido esse critério de alocação que nós falamos que precisa ser razoável e objetivo, e essas despesas precisam ser atividades meio, que nós chamamos de back-office. Ou seja, elas não podem elas podem ter uma importância às suas atividades fim, mas elas não podem ser aquelas contidas no objeto social. Os custos ressarcidos e reembolsados, eles precisam ser uma despesa em comum. O que seria isso? Seriam gastos em benefício de todas as demais. As despesas são adiantadas pela centralizadora, e com isso visa a redução e a otimização, a desburocratização e um maior desempenho, uma potencialização das atividades do grupo no geral. Um elemento importante também é que esses contratos eles não podem ter finalidade lucrativa, porque o lucro ele é um elemento essencial da prestação de serviço. Caso haja qualquer indício que demonstre uma margem de lucro, a Receita descaracteriza esses contratos, o fisco ele descaracteriza esse tipo de contrato, arranjo contratual, e vai caracterizar como uma efetiva prestação de serviço. Ou seja, nesse sentido, o reembolso ele não vai poder superar a proporção do benefício individualmente esperado por cada uma, e o valor somado de todos os benefícios não poderá superar o gasto total incorrido pela centralizadora. E, nesse mesmo sentido, o contrato de cost sharing não pode prever cláusulas indenizatórias ou penais, cláusulas penais que estabeleçam uma margem de acréscimo patrimonial em caso de algum atraso no pagamento, porque justamente isso serve de indício para a Receita, no geral, de que há uma efetiva disponibilização, né, um fornecimento de serviço, que é a grande discussão se haveria uma prestação de serviço ou não para fins de cost sharing.
E ainda assim, essas atividades, elas precisam ser exercidas internamente. Eles devem ser colocados, os dispêndios, né, os serviços ou os bens, devem ser colocados à disposição apenas das empresas do grupo. E o reembolso ele deverá ser comprovado, assim como deverá ser demonstrada a sua necessidade e a sua utilidade para todas as empresas. Caso sejam atividades exercidas por terceiros, como a gente vai mostrar um gráfico a seguir, a Receita costuma descaracterizar também esse arranjo, falando que há uma disponibilização de serviço e que essa intermediação da empresa centralizadora contratando um terceiro seria uma prestação de serviço em si mesmo. E algumas disposições, caso exista esse fornecimento interno, mas qualquer disposição em sentido contrário, que haja uma margem de lucro, ou caso esses critérios de alocação não sejam objetivos ou tenha alguma desvirtuação do Instituto, as disposições inerentes ao Instituto prevêem a aplicação dos preços de transferência. Como falado anteriormente, a gente trouxe aqui um esquema que deixa mais visual essa estrutura do compartilhamento de custos. Temos o cost sharing doméstico, que é onde uma empresa doméstica, que estamos chamando de empresa B, ela assume os dispêndios internamente e ela fornece para as demais companhias dentro do território brasileiro, e esse arranjo, ele não costuma ter tantos problemas no âmbito da Receita Federal. A Receita Federal costuma a entender que há o cost sharing e para fins de dedutibilidade de IRPJ, CSLL, e também não teria incidência de PIS e COFINS nesse caso. Já no cost sharing internacional, existe uma divergência maior, porque é uma empresa internacional em que ela adianta despesas e, posteriormente, a empresa B, no Brasil, ela teria que fazer remessas ao exterior desses serviços. E aí a Receita, ela compreende que haveria uma importação de serviços e que não seria um cost share, e sim um fornecimento de bens e serviços. Teria uma importação, então, independente da estrutura contratual, seria uma importação de serviços que atrairia a tributação. No caso da contratação de terceiro, a Receita Federal, seja no cost sharing internacional, seja no cost sharing doméstico, ela compreende que há um efetivo fornecimento de bens e serviços para o terceiro, e ainda que haja só um ressarcimento ou um mero compartilhamento de custos, ainda que seja um reembolso no mesmo valor na proporção do benefício esperado, a Receita compreende que não é um cost sharing, e sim uma efetiva disponibilidade de serviço e bem que atrai a necessidade do oferecimento da tributação desses valores. Aqui a gente traz um resumo, né, da controvérsia e posicionamento atual da Receita Federal, e ele varia entre o doméstico e o internacional. Os posicionamentos são distintos. No cost sharing doméstico, como adiantado anteriormente, a Receita costuma a reconhecer como uma estrutura contratual válida, e caso comprovado que apenas os reembolsos, que esses reembolsos eles são só uma recuperação de custos, eles não vão integrar a base de cálculo do PIS e COFINS, e esses valores vão ser dedutíveis da apuração da base de cálculo, né, da apuração do IRPJ e CSLL. O paradigma, né, o elemento central aqui do cost sharing doméstico é a solução de divergência número 23 de 2013, em que a Receita ela estabeleceu que, desde que as despesas sejam comprovadamente necessárias, usuais e benéficas, né, úteis para todas as empresas do grupo, elas são passíveis de dedutibilidade e não integram a base de cálculo da PIS e COFINS. Por sua vez, essa comprovação, ela deve demonstrar nesses documentos, os contratos devem comprovar que os critérios de rateio, eles são previamente estabelecidos no instrumento contratual que formaliza o arranjo de cost sharing, e também precisa comprovar que esses reembolsos não são superiores ao custo individual efetivamente suportado por cada empresa participante, e o preço global pago pela centralizadora não pode ser inferior àquele somado ao cobrado de todas as empresas do grupo. E, por sua vez, na escrituração, esses valores devem ser destacados de todas as operações, justamente para facilitar a identificação, né, o encontro de contas em relação a esses reembolsos. Já no caso do cost sharing internacional, existe uma grande controvérsia com o reconhecimento do instrumento contratual, justamente porque
a Receita ela tem uma dificuldade em compreender, em entender a validade do Instituto quando a empresa centralizadora é domiciliada no exterior, porque as remessas pagas pela centralizada no Brasil seria considerada uma contraprestação aos serviços disponibilizados. Eles entendem, a Receita entende que teria uma importação de serviços. A situação já é diferente quando a centralizadora é domiciliada no país e a centralizada é estrangeira, porque esses valores remetidos seriam vistos como exportação de serviços, então não teriam grande problema. Então, a grande resistência se encontra justamente quando a centralizadora ela assume as despesas e não se encontra no país. A gente traz, com relação ao reembolso do exterior, a solução COSIT número 8 de 2012, que estabelece a validade da retenção na fonte do imposto de renda e o recolhimento de PIS, COFINS e importação, justamente por conta dessa questão da importação de serviços. E, recentemente, houve a publicação da solução COSIT número 39 de 2025, que reconheceu a validade da incidência do IR-fonte e da CID remessas na disponibilização dos serviços quando a empresa ela se encontra domiciliada no exterior, justamente porque a centralizada ela faz remessa para fora do país. Então, teria essa questão da importação e seria irrelevante verificar o lucro e precificação dos serviços, bem como a natureza. Nós trouxemos aqui um pequeno disclaimer, que se trata do tema de repercussão geral número 914, em que o Supremo Tribunal Federal, em sessão do plenário, reconheceu a constitucionalidade da incidência da CID remessas sobre esses contratos de cost sharing. O tema, leading case, ele se tratava de uma empresa que tinha um arranjo contratual de cost sharing que incidia a CID remessas. E agora a Diana vai trazer um pouquinho melhor sobre como que serão os impactos da reforma tributária, as mudanças no cenário com relação a esse tipo de arranjo contratual. Bom, pessoal, então, como a Ana Luísa acabou de explicar, a gente tem essa discussão, né, essa controvérsia em relação à interpretação da Receita Federal quando ela analisa esses arranjos de cost sharing. No cost sharing doméstico, quando ela analisa o fato gerador de PIS e COFINS vinculado à receita, ela entende que não há receita, né, não tem lucro, é uma mera recomposição do dispêndio. Já quando ela analisa um cost sharing internacional, o fato gerador dessas contribuições já é importação de serviço, e aí, olhando sobre esse viés, a Receita entende que há, sim, uma contraprestação por uma prestação de serviço e entende pela tributação de PIS e COFINS. Com base nesse cenário, a gente vai analisar agora quais são as repercussões e mudanças inerentes à reforma tributária. Com a publicação da Lei Complementar 214 de 2025, a gente teve uma grande mudança no conceito de serviço. Então, agora, para fins de CBS e IBS, evidentemente, serviços são quaisquer operações que não sejam enquadradas como uma operação com bem. Então, é um conceito muito amplo, conceito bem diferente que a gente tem utilizado, né, para fins de ISS, principalmente, e que já foi consignado diversas vezes pelos tribunais superiores. Então, agora a gente tem realmente uma grande mudança de paradigma. Então, partindo dessa premissa que serviço é qualquer operação que não seja uma operação com bem, a gente também tem, entre as hipóteses de incidência, né, do IBS e da CBS, a previsão de que esses tributos vão incidir em operações onerosas. Mas essas operações onerosas, elas independem de qualquer lucro. Na verdade, aqui o que é importante mesmo é que haja uma contraprestação. Então, uma contraprestação a qualquer título referente ao fornecimento de um bem ou fornecimento de um serviço. Então, pode ser uma compensação financeira, uma troca, um pagamento. Tem outras hipóteses também de fornecimento que estão previstas de forma exemplificativa na lei complementar. E além das hipóteses de operações onerosas, que seria a regra geral, IBS e CBS também vão incidir em determinadas operações não onerosas, independentemente do título jurídico, da espécie, da forma jurídica da estrutura que for utilizada. Em paralelo, uma outra mudança muito relevante da reforma tributária é a hipótese de creditamento amplo.
Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma hipótese de incidência bem ampla, abrangendo qualquer operação que não seja uma operação com bem, a gente também tem a previsão de creditamento amplo para qualquer aquisição de bem e serviço, exceto, né, o que a gente considerar como aquisições para uso e consumo pessoal, que também estão previstas especificamente lá na Lei Complementar 214. Nesse contexto, a Lei Complementar também trouxe uma regra de base de cálculo, atribuindo a necessidade de utilização de valor de mercado. Então, um valor que seria utilizado por partes, né, que fossem independentes, por exemplo, praticado em operações que seriam comparáveis, né, entre partes não relacionadas. O conceito de partes relacionadas, ele reproduz o conceito da Lei de Preços de Transferência, da Lei 14.596 de 2023, e dentro dessa previsão de fornecimentos não onerosos, aqui a Lei Complementar faz um destaque específico, né, para a incidência de IBS e CBS, quando a gente tem um fornecimento não oneroso ou inferior a um valor de mercado de bens e serviços por um contribuinte a uma parte relacionada. E aí também é um outro ponto assim, de controvérsia, né, quando a gente analisa os arranjos de cost-sharing vis-à-vis essa nova legislação. Então, aqui trazendo aspectos gerais, né, da Lei Complementar 214, principalmente relacionados ao sujeito passivo. Então, quem é o contribuinte? O contribuinte vai ser aquele fornecedor que realizar uma operação, no desenvolvimento da atividade econômica dele, de modo habitual, ou em volume que caracterize uma atividade econômica, ou de forma profissional, ainda que essa profissão não seja regulamentada. Então, aqui a gente também tem um desafio, que é, um contrato de compartilhamento de custos, né? Quando uma centralizadora está fornecendo aquela utilidade, isso é no desenvolvimento da atividade econômica dela? Né? É de modo habitual? É de modo habitual. Então, aqui a gente também enfrenta alguns desafios, né, para afastar a incidência de IBS e CBS nessas operações. E aí, quem é o fornecedor? O fornecedor também pode ser pessoa física, jurídica, residente ou domiciliado no país ou no exterior. Então, também alcançaria centralizadoras estrangeiras, né, que realizem o fornecimento. E, afinal, o que é fornecimento, né? Então, fornecimento é você entregar ou disponibilizar um bem material, é a instituição, transferência, cessão, concessão, licenciamento ou disponibilização de um bem material, inclusive um direito, ou prestação ou disponibilização de serviço. Então, lembrando que serviço já traz aquele conceito bem amplo, né, de qualquer operação, que não seja uma operação com bem. Então, com base nesses conceitos aqui, a gente já identifica alguns desafios para enquadrar, né, esses contratos de cost-sharing dentro da nova legislação. Então, agora, os conceitos que a gente utilizava até então, talvez agora já não sejam mais tão aplicáveis, porque a gente tem novos conceitos bem mais amplos relacionados a esse assunto. Trazendo, então, a título de resumo aqui, né, esses conceitos relevantes, a gente tem o conceito de operações, e por operações, qualquer negócio jurídico, e um negócio jurídico, via de regra, oneroso, né, com vantagens e contraprestações mútuas entre as partes. Fornecimento, entregar ou disponibilizar um bem material, ou prestar, disponibilizar um serviço. Onerosidade, vinculada a uma contraprestação, uma compensação financeira, por exemplo. Fornecimentos com contraprestação, né? E o conceito de partes relacionadas já inerente à legislação de preço de transferência. Mais uma vez, só enfatizando que, mesmo que a gente diga, né, que os contratos de cost-sharing não têm uma onerosidade, a gente também tem uma previsão para fornecimentos não onerosos entre partes relacionadas. Tem um outro aspecto também relevante, que a Lei Complementar trouxe uma hipótese de exclusão da base de cálculo de IBS e CBS
quando a gente tem reembolsos, né, relacionados a ressarcimentos recebidos em operações por conta e ordem, né, ou em nome de terceiros. A gente até poderia pensar se seria aplicável a um arranjo como esse, né, como um cost-sharing. Ainda que fosse, né, porque a gente acha que teriam desafios para a gente enquadrar dessa forma, mas ainda que fosse, aqui a legislação exige que a documentação fiscal relativa a essas operações seja emitida em nome desse terceiro que está se beneficiando. Ou seja, né, não seria em nome da centralizadora, seria em nome de todas as empresas do grupo que estariam sendo beneficiadas, o que muitas vezes também é inaplicável, assim, até impraticável para as empresas, né, no dia a dia, fazer esse tipo de operação. Então, com base em todos esses desafios e essas mudanças que a gente mencionou para vocês, o que a gente pode concluir, né? A gente pode concluir que a gente não tem disposições específicas quanto ao cost-sharing no âmbito da reforma tributária do consumo. A gente tem essas regras gerais que, de certa forma, podem sim alcançar esses arranjos, né? Mas, em que pese a gente não ter essas normas específicas, o que acaba acontecendo é que a gente vai ter uma violação, né, da segurança jurídica, até comprometer esse objetivo de neutralidade, né, da reforma. Essa clareza normativa, ela é essencial para a gente evitar interpretações divergentes e evitar essa alta litigiosidade que a gente já tem hoje, né, no nosso sistema tributário atual. E essa interpretação futura, né, da Receita Federal e do Comitê Gestor do IBS pode sim reduzir um potencial de conflito, independentemente da gente concordar ou não, né, com a interpretação. Mas termos uma interpretação, uma regulamentação sobre esse assunto traz mais segurança jurídica. Então, sem uma regulamentação clara, esses arranjos de cost-sharing permanecem, né, sendo alvo de interpretações divergentes. Bom, pessoal, a gente está à disposição para quaisquer dúvidas, vocês fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. A gente vai deixar os nossos contatos aqui na apresentação. Muito obrigada.